conselheiros do BNDES. Tradicionalmente, nós nos reunimos do mês para fazer o nosso congressamento. São colegas do banco que a gente então nos revemos, nós trocamos ideias, nós fazemos comentários e discutimos algumas coisas, abordamos política, esporte e tudo mais, problemas de família, estamos completamente para isso tudo. E hoje, dia 29 de setembro, nós nos reunimos aqui no João de Barro Restaurante. Fizemos, na verdade, uma reunião toda especial, porque em decorrência desse imbróglio que tem a relação FAPES-BNDES, nós resolvemos fazer uma manifestação. E escolhemos, na verdade, foi de bom ouvido da nossa parte, uma figura impoluta, um caráter sem jaça, chamado Sebastião Bergamini, que fez uma série de considerações sobre essa situação. E, na verdade, trouxe muitos esclarecimentos, trouxe muitas colocações, ensejando, na verdade, para que todos aqueles aqui presentes dirimissem as suas dúvidas e, na verdade, procurassem ficar reconfortáveis com as colocações que ele fez. Obrigadão para vocês e fiquem todos com Deus. Enquanto você tem superávit, você pode dizer, está sendo dado desconto porque o plano permite. A partir de 2013, primeiro déficit, 2014, segundo ano de déficit, já era para ter aumentado. Tá? Eu vou falar duas coisas aqui, subsídio. Tem subsídio de renda e subsídio de gênero no nosso plano. O subsídio de renda, quem ganha pouco, contribui pouco. Mas, por outro lado, ele, como tem complementação de aposentadoria, e se ele tiver com um salário muito baixo, ele não vai precisar de complementação, a não ser pelo fator previdenciário. Por quê? Porque o que ele tem direito será o que o INSS, né? Certo? E o de gênero. O de gênero é o seguinte, a idade de aposentadoria para homem e mulher é 55. Eles não fazem distinção contributiva se é um homem ou mulher. Se a mulher vive 5 anos mais, tá, ela está sendo subsidiada indiretamente pela restante da massa de participantes. Eu estou falando isso não é para fazer a campanha contra o sexo frágil, não porque eu tenho mulher e 3 filhas, né, mas é só para dizer o seguinte, a hora que você reestrutura e vai para um plano CD ou CV, isso acaba. Porque a contribuição, quer dizer, a reserva é individualizada. Então não há mais subsídio cruzado, ok? Então vou falar do segundo tópico, que é a contribuição extraordinária, que decorreu de uma revisão passivo atuarial feita a partir de 2010. Chegou em outubro de 2012, a diretoria da FAPES foi lá, a diretoria do banco, e apresentou a conta. Temos uma conta ali, na época, 3.200. 3.200. Né? Não, temos que ver não sei o quê. E foram examinar esse tal, apresenta novamente. Maio de 2013. Chegaram lá, apresentaram os números. Ah, bom, agora eu preciso de um atuário externo e um advogado externo, previdenciário externo, para ver se isso está correto. Ora, quando a FAPES apresentou a conta, já tinha sido feito o trabalho com os seus atuários e com os seus advogados. Antes de apresentar ao banco, a FAPES contratou externamente advogado e atuário. Então, quando o banco pediu isso novamente, era nitidamente algo protelatório. E algumas pessoas maldosamente falam que o grande problema do ex-presidente Luciano Coutinho é que ele não tirava nem a beca, nem o paletó de consultor. Está faltando o quê? Gestão, está faltando decisão. Eu acho que tem algum fundo de razão nisso.
Porque o professor, ele gosta de conversar sobre as causas, não sei o quê. O consultor sempre quer saber o que quem manda quer fazer. Né? Agora, o bom gerentão, o bom... Né? Fala, isso é devido, tem que fazer, faz. Né? E estava faltando gente assim, e é por isso que a gente está nessa situação. O que aconteceu em 2013? Chegou no final do ano, alguém lembrou, olha, do que está sendo cobrado, vou usar o valor de hoje, os 4,7 bi, 1,4 é a atualização atuarial de dívida já reconhecida, que está no balanço da FAPES, que está no balanço do banco, tá? Relativo a ajuste da curva PEX e outras coisinhas, que foi contratado em 2002 e 2004. Ora, o acessório segue o principal. Então o banco está reconhecendo parte da dívida e parte da dívida está sendo cobrada. Os auditores independentes do banco para certificar as demonstrações têm criado caso. E com razão, porque não, ou aquele contrato está errado, tá? E portanto tira do balanço do banco, ou então complementa. Tá? Então esse 30% dizem, e eu considero também, que seja o piso dessa contribuição extraordinária. Eles nos devem, no mínimo, 30% do que está sendo cobrado. Ou seja, deve, em valor de hoje, 1,4 bilhão. Ok? Assim, eu estava falando do cronograma. Aí chegou no final de 2013, não deu samba. Meados de 2014, a diretoria da FAPES falou, olha, eu vou avisar para assim, me cobrir. Eu tenho responsabilidade. Eu vou cobrar o patrocinador administrativamente. Se ele não aporta, não responde, não sei o quê, eu tenho que ir para onde? Justiça. Né? Aí alguém virou lá e falou, não, vamos ver as expectativas, não sei o quê, com relação ao possível fechamento do plano. É relação. Tá? Chegou no final do ano, não tinha decisão nenhuma do banco pedindo isso. E aí veio aqueles 17 pontos que a diretoria do banco aprovou. Não sei se vocês lembram, tinha um cardápio de 17 pontos, tá? e que não foi implementado. Né? Aí chegou em 2015, quando ameaçaram entrar na justiça, isso foi maio, mais ou menos, novamente maio, aí formalizaram, não, veio o fechamento do plano. E aí fizeram o plano de reestruturação. Esse plano de reestruturação, portanto, chegou no final do ano, aquela conversa toda de auditar, não sei o quê, não deu em nada, tá? Embora digo que tenha 3 decisões do banco aprovando partes sucessivas do que está sendo cobrado. Então, a primeira decisão é sobre o 1,4, dizendo, olha, esse realmente faz sentido, estamos reconhecendo. Olha, o reconhecimento não se deu de forma patrimonial porque não foi registrado contabilmente. Portanto, não existe reconhecimento. Ah, que eu tenho um parecer dizendo não sei o quê. Não, isso não vale. Você reconhecer, não vale. Aí chegou a nova administração, junho, a diretoria do banco da FAPES foi lá, olha, tem isso, para dar continuidade, está até aprovado, não sei o quê. A administração do banco tinha outra estratégia. Por que outra estratégia? Porque o novo governo veio e falou, olha, eu vou fazer uma reforma previdenciária. O que significa isso? Pega um número mágico de 65 anos, se aposentar com 65 anos, o que nós temos na FAPES? Idade mínima de 55. Isso significa que você teria 10 anos mais de acumulação de contribuição e 10 anos menos de fruição. Em outras palavras, o efeito da reforma previdenciária é extremamente positivo em termos das reservas e da sustentabilidade do plano. Bom, quanto à atual administração do patrocinador, virou, ele disse que, aliás, nem virou, ignorou, né? A Marisa teve reunião e falou, olha, vou ter que entrar na justiça. Acreditaram, aí entrou na justiça.
E ao entrar na justiça, ela está simplesmente preservando vamos dizer assim, a reputação e a responsabilidade dela com relação àquilo. Né? Entrou na justiça. Qual é a nossa posição? Quer dizer, a posição de uma pessoa sensata. Ótimo, deixa na justiça, porque qualquer negociação que você faça em cima disso, você faz o acordo nos autos. Né? Aparentemente há uma intenção forte de retirar isso da justiça. Isso significa que, seja lá quem tomar essa decisão, vai ter uma responsabilidade muito grande, porque estaria afetando os interesses de todos, ativos, assistidos, etc. O atual diretor, os atuais diretores têm competência para isso, né? Retirar? Retirar? Tem competência? Tem. O conselho tem. Porque o conselho, a diretoria e o conselho, quem colocou na ação na justiça foi a diretoria. Houve pressão sobre o conselho da época, e é por isso que alguns deles saíram fora, né? Porque sabem qual é o nível de responsabilização. Aí houve essa troca toda, diretoria e conselho. Quem vai tirar da justiça? Pode ser a diretoria, pode ser o conselho, mas seja lá quem tirar, está assumindo uma responsabilidade que eu diria muito problemática. No CPF. No CPF. Então, sobre contribuição extraordinária, eu acho que o relevante é isso. Eu perguntei assim, as outras empresas, Petrobras e Banco do Brasil, está nessa mesma situação que a Fábio? Não, porque Petros fechou e saldou o plano em 2002. Previ não sei que ano, mas foi depois. Então, dos grandes planos BD, benefício definido, o único grande que tem aberto ainda, tá? Aberto a novas adesões, é o PBB, é o nosso plano. Okay? E é por isso que existe uma pressão muito grande para fechá-lo. E essas pressões têm não somente legitimidade, o patrocinador, o representante do patrocinador, pode achar que aquilo está muito oneroso e falar, olha, vamos fechar o plano. O que é fechar? Não entra mais ninguém. E pode também pedir para saldar. O que é saldar? É falar, olha, eu vou pagar todo o déficit que tiver, tá? E a partir de agora o plano só paga benefício. Ah não, mas os ativos? Os ativos entram no famoso benefício proporcional diferido. Ou seja, quando ele reunir condições daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai receber a proporção do benefício que ele teria direito hoje. Então tem gente que tem 50%, tem gente que tem 5%, tem 95%. Né? Além do fechamento e do saldamento, tem uma figura que ele tem que estar atento, porque ele delimita o espaço negocial de todos nós, que é a retirada do patrocínio. A retirada do patrocínio é o seguinte, o patrocinador chega, paga todos os déficits, zera, equilibra aquilo tudo, e depois fala, olha, vocês que se virem. Tá? Vocês que se virem, quer dizer, permite a portabilidade, permite que você retire sua reserva e vá administrar. Olha, do ponto de vista da gestão financeira, dado o nível baixo de educação financeira e previdenciária que nós temos, eu diria que 80% ou 90% dos participantes não têm condições de gerir esse processo. Não faria. Independente da idade. Eu acho que independente da idade. Quanto mais velho, pior, porque... tanto que a retirada de patrocínio nunca foi feita em órgão estatal, hein? Até que eu saiba. E mais, para evitar problema social, se um dia isso ocorrer, o mínimo de decência que o patrocinador pode fazer é comprar uma anuidade. O que é comprar anuidade? Ele pega a reserva vinculando, entrega para uma seguradora de primeira linha, tá? E essa seguradora de primeira linha paga uma perpetuidade para o beneficiário. Ok? Mas custa normalmente uns 20%, 30% em cima da reserva. Então, se o patrocinador for fazer isso, ele tem que assumir esse encargo adicional de 20%, 30%. Ok? Sobre contribuição extraordinária. A presidente nossa tomou essa iniciativa, não foi?
Tomou que iniciativa? E nomear os novos conselheiros. Isso está no próximo bloco. Deixa pra final. Toca pra frente. Não, aqui eu estou Jack Estripador, tá? Deixa no final. Ok. Governança. Vamos falar um pouco de governança. Como é que é a nossa governança? Nós temos um conselho deliberativo, paritário, 3 indicados pelo patrocinador, 3 eleitos pelos participantes. Desses eleitos, 2 são eleitos pelos ativos e 1 é eleito pelos assistidos. Quando eu falo pelo, eu quero dizer que ele representa. Na realidade, todos os participantes votam em todos, ok? O Conselho Deliberativo ele tem a obrigação, ou pelo menos a atribuição, da gestão estratégica. E a diretoria tem a representação e a gestão ordinária. Né? Quem indica a diretoria? É o Conselho. Essa é a atribuição do Conselho. O patrocinador não pode intervir. Mesmo porque a FAPES é uma entidade privada. De vez em quando o TCU quer meter a mão, mas não consegue. O TCU pode meter a mão nas empresas da esfera pública. De vez em quando eles cometem algumas iniquidades, né, o pessoal do TCU. Porque eles quiseram congelar recursos aí do Odebrecht, o que é muito justo. Tá? Só que as pessoas esquecem que, primeiro, aquele tribunal não faz parte do sistema judiciário. Ele não é judiciário, ele é um órgão de controle externo do legislativo para controlar o executivo. E o controlar seria fiscalizar, assessorar o legislativo na aprovação das contas do executivo. Então, aqui todo mundo quer o melhor dos mundos, né? Então o executivo quer legislar e quer julgar. O judiciário quer executar e quer legislar. Então todo mundo quer fazer tudo. Né? E o reflexo disso está no TCU. Okay? Então a governança. O que aconteceu no caso recente? Era óbvio que vinha uma nova administração, um novo colorido ideológico, e eles colocam quem eles põem dentro do ritual de governança. Em outras palavras, o patrocinador pode indicar novos conselheiros com instrução para que esses novos conselheiros escolham outra diretoria. Isso pode ser feito. Isso é o que é feito, sempre foi feito. Né? Então, não tem mandato. Negativo. O mandato nunca foi respeitado dessa forma. O mandato da diretoria. Tem. Mandato do conselho. Ninguém pode tirar uma pessoa. Só que se o cara é um conselheiro indicado pelo patrocinador, fica muito difícil quando o patrocinador vem e fala: gostaria que você saísse e desse lugar a outro. No final de contas, foi ele que indicou. Né? Para os participantes, está fora de questão. Nós, participantes, irmos lá e falar para um dos conselheiros: cai fora, que a gente quer outro. Né? Tem que seguir. Então, em termos de governança, o que tem acontecido por aí é muito mais ruído, muito mais desgaste, luta política, do que propriamente algo de material, algo substantivo. Né? Então as coisas ficaram tumultuadas e tal, mas isso é um problema deles. Desde que não afete nossos interesses, né? Os interesses dos participantes, é um problema que... Porque às vezes as pessoas vêm e falam: foi injustiçado. Não, faz parte do jogo, essa troca, substituição, alinhamentos. Né? Alguém mais quer falar sobre governança? Posso fazer uma pergunta que eu estava viajando? Saíram os conselheiros, eles renunciaram. Agora, os que o banco nomeou, são todos funcionários ou eles trouxeram gente de fora? Pelo estatuto da FAPES, é obrigatório que os diretores e os conselheiros tenham, acho que mais de 5 anos de vinculação ao plano. Então são funcionários, não dá para te trazer gente de fora, não. Pelo menos isso, Pelo né? menos isso. Pelo Quem menos demitiu isso. a Ana Cristina foi o banco ou foi o conselho? Bom, Foi o conselho.
Conselho O novo. conselho Eles novo, nomearam. uma nova configuração. Conselho novo, mas eles que nomearam. Não é? Conselheiros também, Com relação a Os outros renunciaram todos, que não concordavam com o que estava acontecendo. Aí o banco nomeou novos e esses novos nomearam o diretor Não, que os eles dois queriam. conselheiros No dos lugar da ativos e Marisa. aposentados. Saiu todo mundo. Não. Os dos ativos continuam, os eleitos pelos ativos continuam lá. O que Dois? Dois dos ativos e um dos aposentados. O Jorge Cláudio e o Salcedo, o André Salcedo, continuam lá. Quem saiu foi o Paulo de Begotti, que foi eleito na cota dos participantes assistidos. Só que ele era muito amigo da Marisa. Então, quando ele saiu, tá, ele, sem consultar o pessoal da APA, que eu apoio a ele fez um negócio que nos deixou descoberto. Porque hoje, na composição do Conselho Deliberativo, nós temos 2 indicados pelo patrocinador e os 2 participantes eleitos pelos ativos. Nossos interesses não estão representados lá. Deve haver uma eleição, tá? A gente anda conversando aí para ver se a gente pega um nome representativo, porque a APA tem que se posicionar com relação a isso e tem que apoiar alguém que esteja lá para defender nossos interesses. Saiu a Alda também, o Mário? A Alda e o Mário eram suplentes do Paulo Livermonte. Sobre governança, que é o terceiro bloco, temos mais alguma questão? Só chamar a atenção de que existe uma discussão muito grande e uma diferença entre ativos e aposentados. Os ativos, especialmente por força da pressão dos porta-joias, eles são absolutamente favoráveis à substituição da Marisa e à indicação de novos conselheiros. Eles consideram que eles não são bem representados pela administração da FAPES. Os aposentados, numa maioria absoluta, consideram que a FAPES, 1, representou nossos direitos, 2, impediu o aparelhamento da FAPES no último governo anterior, e 3, impediu que houvesse desvios como aconteceram na Petros, na Previ e na Mostardas. Então, na FUNCEF também. Então, nós somos, em maioria absoluta, favoráveis à administração da Marisa. Mas nós não podemos nos furtar a manter um canal de comunicação com a atual administração da FAPES. Até porque o novo diretor superintendente, que está sendo empossado hoje, e nós não vamos lá para não dar... Não é para ser amiguinho da administração da FAPES. Nós somos fiscais da FAPES, não amiguinhos. Então, nós não vamos à posse, nós vamos manter uma posição de independência, mas nós temos que manter um canal de comunicação. Nós não podemos bater de frente com a mudança que está ocorrendo. De acordo? Mais ou menos. Eu não apoio a administração nenhuma. Eu acho que eu devo apoiar. Eu devo apoiar medidas, atos. Isso eu apoio. Então a cobrança judicial, apoio. A postura autocrática e a baixa transparência, sou contra. Agora eu tenho mais a elogiar do que a criticar os atos dela. Tá? E eu sempre fui contra alinhamento automático. Alinhamento automático não é algo que nos favoreça. A gente tem que defender nossos interesses. Tá? Essa coisa mafiosa de grupos, eu acho que a gente tem que administrar com cautela. Okay? Governança, mudança... Ih, está tudo sendo gravado. Eu acho a Marisa uma pessoa que é difícil de gostar, mas por outro lado ela tem umas virtudes que, por exemplo, encarar a sucessiva administração do banco, fazendo a cobrança da contribuição extraordinária, isso exige coragem, tá? Porque tem muitas pessoas que chegam na hora H e tentam acomodar as coisas. Ela não acomodou, não, foi lá e cobrou. Isso positivo. Bom,
Vamos para o quarto e penúltimo bloco, porque eu estou com fome, tá? Eu também. Tem razão. Sede também, né? Vamos falar sobre sustentabilidade. O histórico, portanto, já falei sobre isso, demonstrou que no passado nosso plano era sustentável porque tinha uma contribuição não paritária por parte do patrocinador e que os recursos garantidores vinham assegurando rentabilidades. Permitam um adendo, e essa disparidade era significativa. Substancial. Substancial. Era de 1 para 10, né, de 3, não, de 3 para 15, acho que era o inverso, e de 5 para 23. 23. E aí chegou uma hora em que ficou patente que existe problema. O problema todo é como as pessoas encaram o desequilíbrio. Você pode encarar o desequilíbrio como conjuntural e falar, olha, ele precisa apenas do equacionamento. O que é um equacionamento? É uma solução transitória com data, período pré-definido, vamos contribuir aí para cobrir esse furo durante mais 10 anos, mais 1%, enfim, né? Porque o plano é sustentável. Outra coisa é você chegar e falar, olha, estruturalmente esse plano não se sustenta. Portanto, ele precisa de uma reestruturação. Reestruturar significa outra coisa. E aí tem a famosa solução Banrisul. Você não pode mexer no plano. O plano é um contrato. Então, o colega nosso, vou eu criticar outra pessoa, né? Cláudio Abreu, apresentou um plano, né? Esse plano de reestruturação dele previa que se fosse lá no regulamento do plano, mexesse no artigo 62, que versa sobre as contribuições. Não pode fazer isso. Direito adquirido. Não pode. Mexeu ali, judicializa. Né? Eu falei com ele desde o início, olha, isso aí, se você consultar um advogado, ele vai dizer que é impossível fazer. Por quê? Porque desde 2002, todos os eventos que ocorreram nessa linha foram judicializados e os participantes ganharam. Né? A solução Banrisul é simples, faz o seguinte, eu tenho um plano aqui, eu crio mais 2, 3 planos embaixo e incentivo a migração. Por quê? Porque a migração é voluntária, é fruto de uma decisão individual. E por que isso? Porque os interesses são individuais, são diferenciados. Tá? Para um PEC novinho, ele tem uma lógica completamente diferente do Mendonça da vida, que está aí aposentado há 30 e tantos anos. Né? São interesses diferentes. A Petrobras é assim, a Petrobras é assim. A Petrobras previne, o que houve de judicialização não está mais aqui. Bom, o que está acontecendo aí com relação ao equacionamento? Vou falar do equacionamento e vou falar da reestruturação. Equacionamento, nós temos um déficit nominal que a última vez que a gente viu estava em 2,3 bilhões. Houve uma legislação complementar que dizia o seguinte, olha, para cobrir déficit tem que ver a duration. O que é duration? Duration é é como se você pegasse os benefícios e visse proporcionalmente quantos anos daria para você pagar aquilo. A nossa duration é 17 anos. Né? Se você pegar aquele fluxo todo, quanto daria? Né? Daria 17 anos. Agora, o equacionamento ele tem um lado perverso para nós assistir, porque ele é proporcional às reservas. 60% das reservas é dos assistidos, 40% é dos ativos. Quando você vai ver por dentro, como é que essas reservas são calculadas? Você pega o fluxo de benefício no futuro, traz ao valor presente, pega o valor das contribuições para o futuro, traz ao valor presente. Quem está aposentado está recebendo o benefício menos 5%, que é a sua contribuição. Quem está na ativa, não. Ele só está com a contribuição. Porque muitas vezes o benefício dele está ali 30 anos adiante. Então, quando traz aquilo para o valor presente, aquilo é tudo expectativa de direito.
diferente. O assistido não. A reserva dele ele constituiu a reserva e está usufruindo, que é um direito pleno. Quem é ativo, não. Ele tem uma reserva, uma expectativa de direito. Quando se faz reestruturação, o que você faz na realidade? Diminui os benefícios de quem? De quem? Do que você pode. Do ativo. Porque do assistido você não pode mexer. Né? Então houve um problema danado que quando pegou a reestruturação da proposta pela administração da Marisa, um conjunto de 42 slides que está no site da FAPES, tá, gente? Não estou falando nada de informação de cocheiro. Aparecia lá, olha, as reservas vão diminuir 1,9 bilhões, sendo que a reserva dos ativos vai reduzir 1,7 e a reserva do assistido 200 milhões. Aí nego ficou pau da vida, não! Alguns assistidos desinformados, lógico. Aliás, alguns ativos desinformados, né? Não, tem que ser proporcional à reserva negativa. Não dá para mexer na reserva do assistido. Né? E aí eles viram que a solução para eles, alguns dessas pessoas, né, que são desinformados, está no equacionamento. Mesmo que o plano seja inviável. Por quê? Porque você faz um equacionamento esse ano, faz outro ano que vem, faz outro e vai dividindo a conta com assistido. Se fizer uma reestruturação, não. A reestruturação gera perda de direito? Vai gerar alguma perda de direito. Você trocaria a paridade com o ativo, paridade no benefício com o ativo. Trocaria por IPCA? Não. Depende. Depende. O que estava sendo ofertado no programa da Marisa era um plano saudado, um plano espelho saudado, onde eles tiravam só um negocinho ali que era um direito, uma expectativa de direito, que eram futuras pensões, que passaria de 100% para 70%. E mudaria o indexador. Olha, você não vai receber paridade com o reajuste do ativo, você vai receber IPCA como reajuste. Qual a grande vantagem disso para a gente? Algo simples, a gestão. A gestão de um plano de benefícios saudável, tá? Que tem uma estabilidade muito grande. Você pode comprar 95% da carteira de ativos que sustenta aquilo com NTN-B. Tá? Dificilmente você vai ter riscos. Esses riscos serão pequenos. Tá? O patrocinador é bom, porque ele foge daquela volatilidade de ter que aportar recurso extraordinário, que todo o plano de benefício definido tem. Tá? E a gente ficaria desvinculado da barca dos ativos, porque os benefícios que estão lá, para performar no longo prazo, vai exigir uma rentabilidade muito elevada ou uma contribuição muito elevada. O diabo é que chega na hora da verdade, as pessoas querem ter modicidade contributiva, mas querem todos os benefícios. Não dá. Ou você escolhe ter o benefício generoso pagando caro, ou vai pagar barato e ter benefício menor. É isso aí. Não tem como criar riqueza, mas tem como transferir riqueza de submassa para submassa. Okay? Vamos falar um pouco da reestruturação. Se a sustentabilidade é inviável, o que está acontecendo aí? A administração atual aparentemente está esperando duas coisas: a reforma previdenciária. Marisa dimensionou isso numa estimativa grosseira, falou, olha, se vier a reforma previdenciária de 65 anos, é 1 bilhão de diminuição das reservas. Né? E a recuperação dos mercados. Ah, os mercados recuperaram. Não. O mercado recuperou um pouco. Estou esperando. Estou esperando por quê? Porque o novo governo só tem promessas. Essas promessas têm que terem concretude. Se derem concretude, tem uma outra subida. Okay? A proposta da FAPES, eu não vou entrar em detalhes, mas era uma proposta que respeitava o direito adquirido.
e os ativos têm ojeriza ela. Tem ojeriza ela porque demonstra claramente que existe direito adquirido versus expectativas de direito, que eles não aceitam. Existe lá, claro, que qualquer reestruturação pega as reservas dos ativos, que vão diminuir. Por quê? Porque os benefícios vão diminuir. Né? Então, a posição da nova administração é uma estratégia de protelação. Eu esperava que a reforma previdenciária fosse algo rápido, até que há 2 semanas atrás o Meirelles virou e falou: isso só acontece no primeiro semestre do ano que vem. Isso quer dizer que o calendário vai girar 2016 a 2017. E aí entra a questão de como é que a gente fica nisso. Porque tem um plano de reestruturação. Volto ao plano de reestruturação. A legislação complementar diz o seguinte: se você tem um déficit significativo, e 2,8 na época, 2,8 era o déficit que existia em 31 de dezembro de 2015. Se você tem isso, você é obrigado a fazer um plano de equacionamento. E que aumentaria nossas contribuições numa estimativa preliminar recente de 5 para 6,2. Tá? E aumentaria para os ativos de 6,8 para 7,8, segundo um cálculo que foi feito pelo Angeli. Eu não sei se isso tem fundamento, mas tem razoabilidade. Ela é bem estudiosa. Então o que acontece? Nós não podemos esperar até o final do ano as coisas acontecerem, senão no ano que vem a gente vai estar pagando conta que não é nossa. Ok? Então, sobre sustentabilidade, equacionamento e reestruturação, eu me coloco à disposição para responder questões antes de entrar no último bloco para falar dos nossos interesses, de uma estratégia para defendê-los, salientando o tempo todo que essas ainda são ideias minhas que eu ainda não consensei com as lideranças, só com algumas, né? Alguns, né? E a gente precisa pensar um pouco mais, porque nós estamos rachados. Aliás, no início aqui eu tinha um item aqui que eu passei por cima. Queria agradecer a vocês que votaram em mim para a chapa da Associação de Funcionários. Lá na diretoria da associação eu tenho feito um trabalho de mostrar o lado do assistido, mas eu noto que há uma rejeição muito grande. Ativista. Um ativismo muito grande, e eu acho que não vai ter jeito, tá? Isso vai rachar, além de que alguns assistidos mais radicais, e eu dou razão a eles, falaram que a solidariedade foi para o espaço com o acordo coletivo de 2012, quando os ativos trocaram a gratificação especial, nosso abono, por mais uma PLR, trocaram 6 por meia dúzia, não ganharam nada e só nos prejudicaram. Isso tudo fruto de uma lideranças entre os ativos, porta-joias radicais, alguns novos lá, e também da conivência, se não a participação ativa do pessoal da área de recursos humanos e da diretoria da época, tá? Que fizeram algo profundamente antiprofissional. E isso aí rachou, sim, e quando o nego vem e fala, mas vocês assistiram, tem que prestar solidariedade. Eu fico olhando e falo, que nem os ativos prestaram solidariedade no acordo coletivo de 2012, é isso? Né? Porque eu acho que chegou a hora da gente ver nossos interesses. Então o Cláudio vem com uma proposta daquele tipo, eu olho e falo, cara, isso não passa. Não passa porque nós temos pezinhos. Quem decide somos nós, individualmente, cada um de nós. Tá? Lógico que na defesa, convém que a gente forme uma opinião majoritária, tá? Até para poder negociar bem. Tá? Mas a questão da solidariedade, eu acho que sim. O banco, de vez em quando, a gente lê aí, de que iria fazer um plano, ia apresentar para a FAPES, para a gente tomar decisão, plano definido, valor, essas coisas todas. E
com essa decisão, bloqueou o BNDES de apresentar para nós ou não? Ou não tem sentido essa minha pergunta? Não tem sentido. Mas não foi o banco que pediu. Lá em Brasília o pessoal pediu, ó, esse é plano de benefício efetivo, fecha. 2012, quando o pessoal da FAPES fez as contas, olha, 2012 foi o último ano de superávit. Tá? Eles viram que no longo prazo aquilo não prosperava, não ia sustentar. Então eles falaram, olha, chegou a hora de repente a gente vê contribuição variável, ver uma reestruturação e ir analisando. O Luciano Coutinho falou, não, vamos ver outras coisas, isso não. Só em meados para o final de 2014 é que a administração sinalizou que queria o plano CV, que queria a reestruturação. E só em maio formalizou em nível de decisão de diretoria. Tem uma decisão de diretoria. Quem pede é o patrocinador, porque quem faz é a gestora do plano de benefício, a FAPES. A FAPES é que pode ver isso. E a FAPES de maio até o início desse ano foi acompanhando, foi mostrando, foi... Dá para passar. Ó, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Junto com o DEST, o pessoal do DEST, tá? DEST e Previc participaram desse processo. Por isso que ficou surpreendente o fato de terem jogado tudo isso no lixo. Quer dizer, é uma negociação. Pois é. Né? Mas você tem razão, quer dizer, o banco pode pedir, não pode apresentar uma FAPES. O que o banco fez sem consultar a FAPES, porque já havia uma guerrinha ali entre algumas pessoas, foram aquelas 17 decisões que depois você olhava e falava, cara, tem 3 ou 4 aqui que são absolutamente legais, não dá para ser implementado. Mas, mas pessoal, ficou chato, viu? Mas vamos... Não, espera ver. Quem elaborou o novo plano de benefício? Quer falar? Aprovado pelo diretoria do banco. Sim. Exatamente. A diretoria do banco acompanhou, mas não formalizou a aprovação. Faltou decisão política de implementar. Mas na verdade ou seja, a FAPES fez todo o trabalho, na verdade, de estudo, etc., de pesquisa, contratou consultores e elaborou um novo plano de base de benefício, que a diretoria do banco aprovou. Não, aceitou, mas não aprovou. Porque o Luciano Coutinho não queria estar comprometido já estou falando da nova decisão que afetasse o plano de benefício. Mas eu estou falando da nova. Não, a nova não se sente comprometida. Não se sente comprometida com nada. Mas ela catou. Também não. Recusou a olhar e discutir. Foi por isso que... Porque na verdade é o seguinte, eu me lembro que eu li um documento da diretoria do banco que disse que acatou. Não sei. Eu vou ver isso. Formalmente não há nada que na verdade ela se respaldou no estudo da FAPES, prestigiou o estudo da FAPES. Eu sei que na verdade a Marisa tentou apresentar várias vezes de lá e não deram bola nenhum pro nome dela. Desprestigiaram ela. E na verdade eu acho até que houve, cá entre nós, um conflito de personalidades entre a Marisa e a Maria Silva. E a Maria Silva. Sem dúvida. É Marisa e Maria. Então houve na verdade um conflito de personalidade entre as duas. Então, na verdade, a coisa degringolou. Mas eu não sei se, na verdade, isso deve perdurar, ou seja, como consequência da negociação. Mas se a negociação não tem nada a ver com isso. Nós não temos nenhum respaldo legal que nos defenda nesse sentido que você está falando. O que nós acreditamos é que a nova administração da FAPES, que toma posse hoje, vai começar um processo de estudo. E a nossa expectativa é que, se eles agirem de boa fé, eles vão usar os estudos que a FAPES já fez e chegar, provavelmente, a conclusões semelhantes. Mas isso é tudo que nós temos. Bom, sim, fale. As duas coisinhas. Depois eu queria que você fale sobre esses porta-joias da vida aí, entendendo? Como é que ficou esse? Lá na Petrobras, a Petrobras absorveu esse problema dos funcionários. Petrobras absorveu os funcionários que não estavam entrando na Petro deles. Eles absorveu financeiramente.
matou nos peitos. Lá no banco, o banco não pensou em matar nos peitos esse problema e zerar a faca. Pensou sim. Pensou? Qual é a segunda? Olha só, o que havia até desde 82, desde 82 até julho de 2011. Se cobrava joia pela recomposição contributiva. O que quer dizer isso? Não, o cara entrou hoje. Não, mas ele está carregando 5 anos. Vamos supor que ele tivesse entrado há 5 anos atrás. Ele teria contribuído assim, assado. Então, isso aqui é a dívida dele, tá? E eu vou usar isso como joia e vou financiar, se ele puder pagar de vez. Quando chegou em 2011... Licença aqui, Milton, pode mandar serviço, já tem gente boa e eu tenho que sair 4 horas. Já está pronto, já está pronto. Já vai ser. Mais 10 minutos eu tenho. Já está pronto. Não, eu quero... Estou só esperando a palavra final aqui para você. Pode servir. E aí ele falou, olha, desde 2010 estavam vendo o passivo atuarial e a aderência ao regulamento. Aí foram lá no artigo que falava sobre joia, e falava, a joia tem que ser cobrada atuarialmente. O que é atuarialmente? É considerando que ele, quando entra, ele tem que aportar o mesmo valor com relação ao efeito que ele dá nas reservas. É isso aí. Se ele, para entrar, para equalizar a obrigação dele com os outros, gera um valor de passivo. Por que esse valor de passivo? Ah, o cara nunca teve emprego, está com 25 anos, né? Sim, mas tem a família padrão. Porque não é só o cara, tem pensão, né? Tem uma série de coisas que Deus não leva em conta. Né? Aí mudaram, só que fizeram algo que faltou tirocínio na época. É fazer o corte. Olha, o pessoal que entrar a partir do próximo concurso vai seguir isso aqui. O pessoal que está aí nesse concurso, não. De tal forma que ninguém teria o que reclamar, porque no novo concurso, ele já receberia uma explicação sobre a joia, falando, olha, a joia é atuarial. Né? Aí o pessoal fez essa confusão toda, demandando que o banco assumisse, só que na perto, né, a coisa foi resolvida com um plano de CD, com aporte. Né? O que pode ter ocorrido é algo assim, olha, você teria que levar tanto de joia, eu financio a contrapartida disso. Tá? Ou seja, paritariamente eu boto. Isso pode ser feito aqui também com nossos joiudos. Né? Qual é a sua joia? X. Olha, se você aportar, eu aporto contrapartida, paritariamente. Ninguém reclama disso. Ninguém vai reclamar. Nem Previc, nem... Porque não está havendo transferência. É tudo paritário. Agora dizer, olha, o patrocinador, bota aí tudo, não dá. Mas você botou quando você foi. Não foi recomposição contributiva. Você? Não, mas é diferente. O custo é muito mais alto do que a recomposição contributiva é muito mais baixo. É, exatamente. O custo hoje é muito mais alto do que hoje é no mínimo é o dobro. Eu tenho uma dúvida. A gente vai ter que cobrir o buraco lá da... Isso eu não terminei. Ele vai chegar lá. Vai chegar lá. Bom, o que está acontecendo? Como é que estão os interesses? O Conselho Deliberativo, nós temos só representantes dos participantes ativos. Participantes ativos, acho que os aposentados devem, de alguma forma, pela solidariedade, né, ajudar a dar sustentabilidade ao plano. Né? Isso independentemente do acordo coletivo de 2002. Né? Como é que está a situação hoje? Vão querer fazer equacionamento perpetuamente, um atrás do outro, porque isso é encargo adicional para os assistidos. Eu tenho uma visão seguinte, o equacionamento ele é precedido pela prática da contribuição prevista no regulamento. Ou seja, primeiro vamos dar sustentabilidade ao plano, vamos dar, como é que se diz, uma nova carga de recursos, pois que se pratique 1, 4 e 6%, não 3 e 5%. Nós não recebemos, nós assistidos não recebemos desconto. Eles receberam desconto porque o plano superavitário não está mais,
Portanto, eles têm que contribuir de acordo com o que está no regulamento. Né? Então, a primeira demanda que eu acho que a gente tem que ter é cobrança de alíquota efetiva. Qual é o fórum decisório para isso? CD da FAP. Não precisa ir para lugar nenhum. É o CD da FAP. Onde estamos subrepresentados. Tá? Por isso que a saída do Paulo Vidoiotti foi crítica dos nossos interesses. O segundo ponto, tá? É o reconhecimento da parcela da dívida relativa aos contratos já reconhecidos. Tem 1,4 bi que está sendo cobrado dentro daquele bolo de 4,7 que não tem discussão, cara. Aquilo é atualização de contrato. Por que está no mesmo pacote? Precisa estar no mesmo pacote. Por que fazer um equacionamento se a gente tem direito a 1,4? Então acho que cabe a gente demandar que o banco reconheça esse 1,4. Ah, o restante tem dúvida, etc. Que tenha dúvida, que vá para a justiça, que tire da justiça, que se discuta. Mas antes aporta aqui o que é acredita. Tá? E o terceiro, vamos sair desse barco. Eu acho que a gente tem que demandar um PPB espelho. Ah, você vai abrir mão de... Olha, eu acho que a proposta é boa. Mesmo porque ela não é obrigatória. Vai quem quer. Você quer ficar no plano antigo? Fica. Se você quiser ir para o plano novo, vai. Tá? Mas eu acredito que o patrocinador tem a obrigação de apresentar um plano PPB espelho saudado. Saudado por quê? Para não misturar as contas. Essas contas estão misturadas e enquanto estiver misturadas, o pessoal do ativo vai achar que a gente tem obrigações além daquelas que realmente tem. A hora que você fizer um PPB saudado, eu prefiro abrir mão da paridade com aumento salarial dos ativos, pegar o IPCA e usufruir a minha reserva, que vai ser muito mais estável, muito mais garantida. Por quê? Porque a gestão disso vai ser simplérrima. Tá? Inclusive vai ter uma política de investimento separada, porque cada plano tem uma política de investimento. E vai evitar que a gente entupe qualquer coisa, como esses FIPs da vida, que nego sempre traz para a fundo de pensão. Tá? 95% daquilo é só fazer uma posição, uma carteira de NTN, não precisa rodar aquilo só tem que ficar equacionado para ir gerando os recursos para pagar os benefícios. Então é essa proposta que a gente está trabalhando. São esses 3 itens. Alíquota plena para os ativos, pagamento da parcela da dívida relativa aos contratos já reconhecidos, no valor de 4 bi, e um novo plano PPB saudável. Tá? Isso atende nossos interesses. Isso desvincula nossos interesses dos interesses dos participantes ativos. Isso significa também que a gente cansou de ser solidário, tá? Com um grupo que não reconhece as suas obrigações e que quer dividir um ônus de forma indevida. Era isso que eu tinha a falar. Eu quero chamar a atenção de vocês que o que o Sebastião propôs agora pode ter ficado assim, corrente dentro do raciocínio, mas essa parte final é uma proposta de consenso e de tática de atuação para nós aposentados. Nós temos que concordar com as premissas, se concordarmos, e se concordarmos com a premissa, nós temos que decidir se essa é a estratégia, a forma de atuar, e se estivermos de acordo, isso passa a ser uma posição fechada dos aposentados com relação à administração, seja da FAPES, seja do banco. Ok, e por isso tem que ser mais discutido. Tá? E se surgir alguma ideia nova para melhorar, a gente incorpora, porque a gente tem que defender nosso direito da melhor forma possível. Isso é uma dúvidazinha. Tem lá uma pergunta lá atrás, anterior. Não é pergunta, são duas coisas. Uma é questionar quando, a questão mais é matemática, questionar quando você disse que poderia pegar o patrimônio e dividir. Aí eu perguntei, depende da idade.
os mais idosos é pior. Eu não concordo com isso. Se eu tiver 100 anos, meu tempo de vida vai ser muito curto. Então eu preferia receber o patrimônio agora, que vai ser... eu teria uma mensalidade muito maior e ainda ficaria o inventariante. Concordo? Mas isso é caso de retirada de patrocínio que nunca ocorreu. Não. Só delimita espaço negocial. Não, eu só estou falando de matematicamente. Entende? Então, porque eu disse, depende da idade, quanto mais velho é pior. Quanto mais velho é melhor. É só uma questão, não estou concordando plenamente com tudo que você disse aí em termos legais e a proposta para mim acima e embaixo, entende? Mas só em termos de... Você concorda comigo? Concordo. Então vou passar para o segundo. E outra coisa, a retirada de patrocínio, ela também é um instrumento poderoso para dizer para você o seguinte: você tem 4,7 V lá? Tem não. Porque se eu quiser retirar o patrocínio, basta eu botar 2,3 que aquilo morre. Morre por quê? Porque um fundo de pensão, um plano de benefício, não tem finalidade lucrativa. Portanto, não pode gerar enriquecimento indevido. Portanto, o que exceder, ele cumpriu a obrigação dele lá na retirada do patrocínio, zerou as coisas ali, o que exceder, enfim, superávit, sobe. Então as pessoas têm que estar conscientes de que a contribuição extraordinária que está na justiça está lá para ser negociada. Tá? A questão é a questão é com relação à divisão do óleo. Vai acabar, vamos dividir aqui. Se eu tenho 100 anos, eu falo, divide e me dá minha parte. Eu acho que se eu tiver 70 anos, não, eu não quero dividir. Mas se eu tenho 100 anos, isso é questão matemática. Agora, a outra questão é mais em termos de história. Quando você falou que a FAPES entrou no déficit em 2014, né? 2013, 2015, isso só não ocorreu em 1990 e alguma coisa, por quê? É isso que eu queria colocar, além daquelas variáveis que você colocou. No caso, até o Collor definir que a participação seria 1 por 1, o que acontecia no banco? Quem administrava lá, nós, éramos colegas, isso não tinha jeito. Colocava na FAPES o que queria, perfeito? E depois do Collor, quando foi que a inflação estava 70%, 80%, 50% ao mês, o que acontecia no banco? Peraí. 1 por 1 só foi a partir de 2002. Do Collor, então, mas até então... Não, do Collor não. Não, foi do Collor. Não. O 1 foi do Collor. Veio a lei, depois teve regra de transição. 1 e 1 foi do Collor. Depois da Constituição. 1 e 1 foi do Collor, mas tudo bem. Bom, tudo bem. Aí aumenta o que eu estou dizendo, dá mais consistência do que eu estou dizendo. Então, até então, o banco botava na FAPES, que éramos nós, era diretor, colocava na FAPES o que queria, tá? E depois não foi embora. Tenho certeza absoluta que acabou também com o problema da F, esses negócios que não podia passar. Então, não, só as duas coisas. Não, eu tenho certeza absoluta que foi por 1 por 1. O que aconteceu? A inflação continuou alta. 50% ao mês, 40%, 30%, chegou até 80% no coisa. E o que aconteceu? O banco adiantava todo o início do mês de para a FAPES e chegava no final do mês, não considerava a correção do adiantamento. Então é por isso, só por isso, aí é a questão mais ideológica que eu estou colocando isso, entendeu? Só por isso que nós começamos a ter déficit previdenciário em 2013. Se não esse déficit previdenciário, seria em 2000 e nada, ou antes de 2000. O caso é o seguinte, eu estou aposentado desde 2003, quando o Bruno entrou, e eu tenho certeza absoluta que o que eu paguei, que o banco pagou para mim, já acabou há muito tempo, alguém está pagando. Então, isso eu não tenho dúvida disso. Agora, isso é questão ideológica para colocar, além do que você disse, o porquê o déficit começou em 2013. Então, as pessoas ficaram tudo isso que eu estou comentando. Agora,
não tenho dúvida, dentro do quadro atual, todo o seu discurso aí é perfeito, em termos legais, em termos de, até disso, uma parte disso que eu estou preparado. Nós temos que realmente abrir um pouco a mão dessa loucura que está aí. Essa exposição foi feita de forma muito rápida, mas ela está detalhada nos 4 artigos, tá? 43, 44, 45, 46. Estão saindo numa palavra. Ok? Podemos encerrar? Só mais uma perguntinha. Nós temos que cumprir esse déficit lá da FAP. Nós temos que correr para não cobrir esse Pois é, déficit até dezembro. Pois é, há possibilidade da gente não cobrir. Isso aí. Agora, se tiver que cobrir, vai ser um valor específico ou vai ser uma proporção específica da nossa contribuição. A gente está contribuindo 5%. Vocês vão pegar o déficit, calcular o período todo e depois calcular para cada ano. Dentro de cada ano, ele vai dividir por 2, metade é patrocinador, metade, né? E aí aquele valor ele vai ser convertido em percentual da reserva. E aí todo mundo vai contribuir com um ajuste percentual. Que foi para 5 para 6,2. Isso aí. O que é negativo para os nossos interesses. E a proporção é 60% do assistido e 40% Isso aí, isso aí. Por isso que a gente tem que resolver isso, tentar resolver isso antes do ano que vem, até o final do ano. Até o final do ano, mas não vai ser em março que a gente vai ter que... Não, janeiro. Janeiro? Começarei com E essa opção pelos planos, como é que vai ser? Pelos o quê? Quando vai ser definido o novo plano para você? Não tem nada na mesa. Zerado. Está zerado. Por isso que a gente tem que demandá-lo. A expectativa é que não vai acontecer. Mas a gente vai ter que resolver o problema do déficit. A ABA está entrando com uma notificação extrajudicial contra o banco pedindo o aporte devido dos patrocinadores. Tá? O aporte devido, o reconhecido por eles. Tá? Isso este mês agora de outubro a gente está entrando. Queria só tirar uma dúvida. Aquela parte que o TCU está querendo ter fogo para ela. Aquele é outro evento, foi 2008, Mas qual a possibilidade de a gente ter que devolver aquilo? 2008, 2009, o que aconteceu? O TCU no tribunal. E a decisão dele foi equivocada. Ele atualizou aqui, 900 milhões, e falou: patrocinador, vai ao seu fundo de pensão e peça de volta tudo. Mas o grande argumento que estava lá é que o aporte do banco não foi feito em bases paritárias. Então ele tinha que pedir o seguinte: patrocinador, vai lá e pega metade do dinheiro lá. Meia. Agora, isso aí está subjúdice. Porque quer dizer, até onde eu sei, porque eu soube que a FAP iria entrar na justiça aqui, não sei se entrou, tá? A FAPES entrou como litisconsórcio do banco e apresentou suas razões para a não cobrança desses valores. Mas a administração executiva da FAPES muda hoje e nós não sabemos como é que eles vão se posicionar em relação a isso. Bom, agora eu gostaria de almoçar. Porque as dúvidas que existirem e persistirem, Borges e eu vamos estar sempre em contato com vocês. Então, só para encerrar, é com você agora. Você, doutor Borges, aquela ação relativa à gratificação do funcionário e tal, fala alguma coisa assim. A gratificação extraordinária, antigamente chamada de abono, não chamem de abono, porque se chamarem de abono, nós não temos direito. Ela foi proposta na Justiça Federal e ela foi considerada, a Justiça Federal se considerou não competente e mandou transferir para a Justiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho existe jurisprudência firmada que associações de empregado não têm legitimidade ativa para esse tipo de solicitação. Então, no mês passado, a Justiça do Trabalho, sem julgar o mérito, considerou
extinta a nossa ação por ausência de legitimidade de representação. Nós estamos entrando agora em outubro, nós fizemos uma assembleia, nem todos aqui foram, mas nós fizemos uma assembleia agora no mês de setembro, a assembleia durou 3 dias, em 3 ocasiões diferentes, e nós pedimos autorização para entrarmos com uma ação na Justiça do Trabalho com referência à gratificação. Uma vez que eles consideraram que nós não éramos legítimos representantes ativos, nós estamos entrando de novo com essa ação. Então, em termos práticos, nossa ação foi extinta, não quanto ao mérito, mas quanto à forma de representação. E nós estamos entrando de novo com essa ação, agora com base nessa assembleia que foi feita. É possível, dependendo do que o juiz determinar, que nós venhamos a chamar as pessoas a comparecerem à APA e assinarem um documento pedindo a representação dentro dos autos. Mas isso a gente ainda primeiro precisa fazer a distribuição. Tá? Então, neste momento, existem ações da FBNDES, da FNAME e da FFAPS. Todas elas contra a FAPS, que nós entendemos que é uma forma errada, porque na realidade a obrigação deriva do BNDES, que alterou as regras. Então, nós estamos entrando com mais uma ação, agora em outubro. Eu falei com a Marta agora, essa semana, depois que eu voltei de viagem, e nós estamos entrando com essa ação. Agora respaldados por uma Assembleia Geral da APA. Lembro que, segundo as regras da Justiça do Trabalho, se nós formos vencedores nessa ação, essa ação só beneficiará os participantes da APA. Aqueles que não forem associados à APA não terão direito e terão que entrar com uma ação individual. Respondi a sua pergunta? A ação é contra o banco. Agora é contra o banco. Nosso formulários de filiação ali com a Madeleine. Sócia fundadora.